Entre o Gelo e o Fogo, a Psicopolítica da Alma Humana, um tratado bioneuroterapêutico sobre poder, trauma e a libertação em Game of Thrones. Há um trono dentro de cada um de nós, um trono feito não de ferro, mas de crenças, medos, feridas e desejos de controle. Esse trono é forjado como da série Game of Thrones e dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo. A partir das espadas das batalhas internas que travamos para dominar a nós mesmos, ou na maioria das vezes para dominar o outro, é o símbolo do poder psíquico, da soberania ilusória que o ego tenta conquistar sobre o inconsciente. A humanidade ao longo da história vem tentando sentar-se nesse trono. Reis, rainhas, patriarcas, deuses e líderes. Todos refletem em seus dramas a grande batalha interior do ser humano. A luta entre o gelo do trauma e o fogo da consciência. E se olharmos com os olhos bioneuroterapêuticos, perceberemos que o Westeros é, na verdade, uma representação simbólica da mente humana fragmentada. Um mapa da alma em guerra consigo mesma. O norte, frio e endurecido, representa os recantos congelados da psique, onde as emoções foram reprimidas, os afetos soterrados sob o peso das experiências traumáticas. O sul, com seus jogos de poder e prazeres, simboliza o ego inflamado que busca compensar a dor através da dominação e da performance. O leste e o oeste são polaridades entre espiritualidade e materialismo, instinto e razão. E o muro? O muro é o limite inconsciente que criamos para nos proteger de nós mesmos. Uma fronteira erguida entre o que aceitamos sentir e o que precisamos manter exilado para não desmoronar. Quando o Rei da Noite surge, ele é mais do que um vilão. É a cristalização do inconsciente não integrado. É a memória celular ancestral congelada. O trauma coletivo que ronda as gerações buscando ser visto, lembrado, curado. Ele não quer apenas destruir o mundo. Ele quer acordar o mundo. Na linguagem da bioneuroterapia, poderemos dizer que ele é a somatização da dor não resolvida, a projeção de tudo que a humanidade se recusou a sentir, assim como os mortos-vivos que ele comanda. Muitos de nós andam pela vida anestesiados, repetindo padrões, reproduzindo violências, acreditando estar vivos quando, na verdade, estão apenas reagindo. O zumbi é o símbolo perfeito do homem normótico, aquele que vive conforme o sistema, sem alma, apenas cumprindo o script de uma civilização adoecida. A guerra pelo trono é, portanto, uma metáfora da luta de cada ego para dominar o seu próprio mundo interno. Todos querem poder, mas ninguém quer consciência. A consciência exige descer do trono, olhar para o gelo e o fogo que nos habitam e permitir que ambos coexistam. É a integração junguiana dos opostos, o casamento alquímico entre sombra e luz, entre razão e emoção, masculino e feminino internos. Daenerys Targaryen, com seu fogo dracônico, encarna a pulsão de vida, o Eros, e a rebeldia da alma, que busca romper as correntes da dominação patriarcal. Ela é o arquétipo da fênix, que queima, enlouquece, destrói e renasce. Sua trajetória fala sobre a psicodinâmica da libertação, mas também sobre os perigos da consciência sem humildade. O fogo pode curar, mas também pode consumir. Na bioneuroterapia, entendemos que o processo de cura exige conter o foco interno, canalizá-lo com consciência e amor, sem queimar o próprio templo. Já Jon Snow representa o arquétipo do curador ferido, aquele que vive entre mundos, sem saber de onde vem, mas guiado por um senso de dever que nasce do coração. Ele é o herói junguiano que se recusa a jogar o jogo, que entende que o verdadeiro poder não está em governar, mas em servir.
John é o terapeuta interior, aquele que se reconcilia com o próprio exílio e faz dele um altar de sabedoria. Cersei Lannister, por sua vez, é o retrato da mente dominada pelo medo de perder o controle. Ela encarna o ego traumatizado que, para não sentir dor, transforma-se em predador. A mulher ferida que, ao tentar ser invulnerável, se torna tirana de si mesma. É a face narcísica do trauma. A rigidez emocional mascarada de força. E aqui está uma das maiores lições da série. O poder sem empatia é autodestruição. A bioneuroterapia nos ensina que toda tirania nasce de uma dor não reconhecida. Todo domínio sobre o outro é uma tentativa de compensar a própria impotência. Cersei, que quer o trono, porque em algum nível, inconsciente, ela perdeu a si mesma. E nós, quantas vezes travamos guerras por tronos internos, tentando dominar pensamentos, emoções, pessoas, situações, apenas para não encarar o vazio que carregamos em nós mesmos. Os traumas, sejam eles individuais ou coletivos, são as raízes invisíveis das dinastias do sofrimento. Passam de pais para filhos, como maldições hereditárias. No universo de Game of Thrones, as casas refletem as estruturas familiares e sociais que moldam as crenças humanas. A casa Stark representa a honra e o dever. A Lannister, o poder e o orgulho. Os Targaryen, fogo e instinto. Cada uma dessas linhagens expressa arquétipos psíquicos que coexistem dentro de cada ser humano. Na visão antropológica, essas casas são tribos simbólicas, microcosmos da humanidade. Cada uma defende sua cosmovisão e sua forma de lidar com o trauma da existência. Em todas a questão é a mesma. Como sobreviver à dor sem perder a alma. Como manter o coração íntegro em meio ao caos. A política de Westeros é um espelho cruel do nosso mundo. O jogo dos tronos é o teatro da normose. Um jogo de máscaras, manipulações e alianças baseadas na conveniência, não na verdade. A normose, essa doença social da adaptação, é o que mantém o sistema de pé. Ela faz com que as pessoas confundam obediência com moralidade, status com dignidade, aparência com essência. Na linguagem da neurociência emocional, poderíamos dizer que o Westeros é governado por cérebros em estado constante de ameaça. Todos estão no modo luta, fuga ou congelamento. E é exatamente assim que funciona a sociedade moderna, dominada por amígdalas hiperativadas, egos inflamados e corações desativados. A antropologia política nos revela que o poder é uma construção simbólica e, portanto, pode ser desconstruído. Foucault já dizia que o poder não é uma posse, mas uma relação. E é essa relação que a bioneuroterapia busca reprogramar. O poder que o trauma exerce sobre a psique. Quando curamos as memórias congeladas, o gelo começa a derreter e o trono interno perde sentido. Descobrimos que não há mais por que lutar, porque o verdadeiro poder é a consciência em paz. A espiritualidade africana nos ensina algo semelhante. Na tradição iorubá, o poder, axé, não é domínio sobre, mas fluxo de vida em. É o movimento da energia em harmonia com o propósito. Quando alguém perde o equilíbrio interno, o axé se torna destrutivo. Quando se reconecta à verdade do seu ori, a cabeça, o destino espiritual, o poder volta a ser cura. Daenerys, ao fim, perde o seu ori. Ela se desconecta da sua missão original, libertar, e se identifica com o fogo. O poder sem eixo espiritual devora o próprio portador. Na Cabala, o mesmo se diz do pilar central da árvore da vida. Quando a energia sobe sem equilíbrio, o fogo de Gvura, que é o rigor, destrói o amor de Chesed, que é a misericórdia. A harmonia está em Tiferet, o coração. E aqui encontramos a essência da despolarização harmônica que eu tão profundamente canalizei. O processo de reintegração dos opostos, a cura do campo vibracional que separa o gelo e o fogo internos. Quando o gelo se funde ao fogo, nasce a água,
símbolo da consciência emocional e da fluidez eterna, e é justamente isso que o mundo de Game of Thrones busca. O retorno da sensibilidade. O gelo sem fogo é estagnação, o fogo sem gelo é destruição. Somente quando ambos coexistem surge o fluxo da vida. O muro que separa os vivos dos mortos cai quando o medo termina. O medo é o cimento do inconsciente coletivo, o mesmo medo que sustenta religiões dogmáticas, sistemas políticos autoritários e relações humanas baseadas em controle. Na psique individual, o medo mantém o ego no trono e impede o ser de atravessar para o outro lado. O lado da autenticidade, da liberdade emocional, da espiritualidade viva, verdadeira. A queda do muro é a metáfora do despertar. Quando o medo é reconhecido, sentido e transmutado, ele se dissolve. O inconsciente deixa de ser um inimigo e torna-se aliado. É o momento em que o herói interno entende que não há mais inimigos fora, apenas reflexos do que ainda precisa ser amado dentro. Em termos bioneuroterapêuticos, a cura é esse processo alquímico de integração. É quando o corpo deixa de reagir e começa a ressoar. Quando o sistema nervoso, antes preso em padrões de sobrevivência, volta a sentir prazer em existir. Quando a mente se reconcilia com o coração e o fogo da consciência aquece sem queimar o gelo do trauma. Política e alma são dimensões inseparáveis. Todo regime autoritário nasce de consciências feridas. Todo sistema opressor é o espelho de mentes que ainda não se libertaram da necessidade de dominar. Por isso, a libertação começa dentro. Só um ser curado é capaz de criar uma sociedade justa. E talvez essa seja a verdadeira guerra dos tronos. A batalha para destronar o ego e devolver o comando à alma. Em última instância, Game of Thrones é uma parábola sobre o fracasso do poder e o triunfo da consciência. Quando Daenerys morre, quando o trono é destruído e o reino se fragmenta, não é o fim, é o início de uma nova era. A destruição do trono representa a queda da ilusão do controle. E é exatamente isso que a humanidade precisa viver para despertar. O colapso das falsas hierarquias, das crenças de superioridade, das estruturas que sustentam o medo, da meritocracia. O novo mundo, o de depois do trono, não é governado por reis ou rainhas, mas por seres conscientes de si. Pessoas que compreendem que a soberania é interior, que governar-se é a força mais elevada de liberdade, que o trono verdadeiro é o coração em paz. A antropologia da alma nos convida a lembrar que todas as mitologias falam da mesma jornada. A travessia do herói rumo ao próprio centro. A jornada de Jon, Daenerys, Arya e Tyrion são reflexos das nossas próprias dores e aprendizados. O herói é quem volta a sentir mesmo depois de ter sido ferido. É quem entende que vencer não é destruir o inimigo, mas transformar a relação com ele. Quando Arya pergunta o que dizemos ao Deus da morte, e a resposta é hoje não. O que ela realmente diz é hoje eu escolho viver. E essa é talvez a afirmação mais profunda de toda a série. Escolher viver conscientemente, mesmo em um mundo que parece ruir. O gelo e o fogo não são inimigos. São forças complementares que sustentam o cosmos e a psique. O inverno da alma é necessário para que o fogo da sabedoria não se torne arrogância. O fogo é essencial para que o gelo da razão não se torne indiferença. Quando ambos dançam em harmonia, o ser desperta para a totalidade. A humanidade, como Westeros, está em guerra. Uma guerra interna entre o velho mundo e o novo humano. Entre o trono do ego e a consciência. Mas toda a guerra espiritual é, no fundo, uma pedagogia do despertar. E como dizia uma antiga máxima hermética, enquanto o homem lutar contra si mesmo, o inverno não terminará. O processo bioneuroterapêutico é, então, o caminho do degelo. Convite para olhar o rei da noite dentro de você mesmo. O trauma, a raiva,
o medo, o ressentimento e dizer: eu vejo você. Você é parte de mim. Vamos dançar até que o gelo se torne rio e o rio se torne oceano. E quando isso acontece, o corpo vibra em uma outra frequência. O coração volta a ser o trono. O fogo da consciência aquece a vida, o muro cai. E pela primeira vez em muitas vidas o ser humano sente o que é reinar sobre si mesmo. Não como tirano, não como déspota, mas como um amante do seu próprio destino. Porque no fim, o verdadeiro trono é aquele que se dissolve. E o verdadeiro rei é aquele que, ao invés de governar, liberta.